É que foi, gato. Então é assim, eu estou a jantar e vocês gostam destes vídeos, portanto, é o que nós vamos ver. Yeah. E basicamente é isso. Vamos reagir a vídeos e pronto. Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Fadel News, aquele vídeo onde eu comento as principais notícias da última semana. Antes de a gente começar o vídeo, eu tenho duas notícias. Em primeiro lugar, eu tô com uma lojinha no Enjoei com as minhas peças que eu tô desapegando aqui do meu armário. Então, se você quiser conferir, tá com coisas muito legais. Eu vou deixar o link aqui na descrição do Enjoei. Para ser honesta, eu acho que eu nunca comprei absolutamente nada de nenhum youtuber. E acho que se eu comprasse, teria sido quando eu tinha tipo 14 anos e via o Ant. Se o Ant tipo lançasse alguma coisa e eu tivesse coragem de pedir à minha mãe. Mas eu acho que ele lançou coisas na altura, só que eu não tive coragem de pedir à minha mãe. Que finalmente, aqueles astronautas americanos que estavam presos numa estação espacial há 9 meses foram resgatados. Finalmente esse momento chegou. A Sunny Williams e o Buck Wilmore estavam participando da primeira expedição. Ok, eu parei de gravar sem querer e depois meti aqui um monte de merda. Mas eu esqueci-me completamente do que é que eu estava aqui a fazer e de que vídeo é que tinha posto. Porque quando ela disse que eles estavam há 9 meses presos, eu fiquei assim: o que há? O que é, mano? Participando da primeira expedição da Boeing. Era a primeira nave espacial que a Boeing estava produzindo. A Boeing, isso mesmo, aquela de avião. Eles estavam se aventurando por novos ares, ou no caso do espaço, a ausência de ar, não é mesmo? A missão, que era para inicialmente durar só 8 dias, acabou se estendendo, e se estendendo, e se estendendo, até agora, 9 dias. O que aconteceu foi o seguinte: a nave espacial, 9 dias, quando 9 meses, foram até essa estação espacial, né? começou a ter ali um problema de um vazamento de hélio, um negócio assim, alguma coisa do hélio, gente. Eu também não sei explicar exatamente o que é, mas a nave não conseguiria sair dali e fazer o procedimento seguro para o retorno desses astronautas. Então eles ficaram ali naquela base espacial esperando uma outra Mano, nave. imagina, tu viras para a tua mulher e dizes assim: então, eu vou só numa missão e a missão é só 8 diazinhos, eu daqui a uma semana estou cá. Eu sei, é inconveniente, nós tínhamos coisas para fazer, pessoas para visitar, né? Mas em menos de uma semana estou cá e a gente pode voltar à nossa vida normal. E depois apareces cá 9 meses depois, é uma gravidez, mano. Puta que me pariu. Ir lá para buscar eles. E aí, Caralho. só, essas coisas, elas já são programadas para dar muita merda. O que significa que tem mantimento na estação espacial para as pessoas ficarem lá por muito tempo, comida não é um problema, oxigênio também não é um problema, tá oxigênio ali para as pessoas ficarem muito tempo também. Assim, isso no geral, essas coisas não eram nenhum problema. Acho que o único problema realmente, assim, né, que tinha a moral da Boeing, que já é meio baixa, né, porque já aconteceu vários acidentes com a Boeing, já teve aquele cara que denunciou a Boeing e aí acabou ele se tirou a própria. Que tem gente que não acredita que foi ele mesmo, né? Porque foi bem quando ele foi depor, enfim. Já tem todo um rolê ali com a Boeing meio teoria da. Tenho uma pergunta. Vocês acreditam que nós fomos à Lua? É que, tipo, honestamente falando, quando eu penso no assunto, eu acredito. Porque, tipo, quando eu olho para a Lua, não está ali, mas eu estou a fingir que está. Mas quando eu olho para ali, para a Lua, que não está ali, mas está, tipo, é uma cena distante e que não faz grande sentido, tipo, como é que eu fui dali até ali? Mas, ok, nós, seres humanos, somos racionais, conseguimos fazer coisas incríveis. Mas, tipo, já apareceram tantos astronautas a basicamente negar que nós realmente fomos à Lua que eu fico assim. Será que eles só gozaram connosco e só queriam, tipo, em busca de poder, fazer toda a gente acreditar que eles eram os maiores e que conseguiam e que, na verdade, toda a gente mentiu? Ninguém foi à Lua e nós aqui estúpidos achamos que foram. Mas eu continuo a acreditar que eles foram porque, pronto, eu sou assim. Conspiração. E a Boeing ainda dá dessas, né? Os astronautas estavam lá e eles estavam bem. Só que assim, toda hora eles tentavam tirar eles de lá, tentavam fazer resgate, não conseguiram. Acabou que foi uma nave da SpaceX, que é infelizmente do Elon Musk, que foi lá numa missão e conseguiu resgatar eles. Inclusive, Eu odeio esse homem. Quer dizer, não odeio. Acho inconveniente. Dê-me um som. Era só para pegar esta aguinha que eu tinha ali. Mas eu acho esse homem extremamente inconveniente. Porém, quando ele quer, ele faz, né? O que é uma merda. Porque ele é uma pessoa de merda.
Pelo menos pelo que parece. Não te conheço. Elon Musk, se quiseres uma parceria comigo, eu tipo estou disponível para contacto 24 horas por dia para ti. Os próprios astronautas que estavam presos falaram que eles estavam lá bem de boa, né? Acho que a galera que vai pra lá é uma galera que já é meio preparada pra esse tipo de coisa mesmo, sabe? Eles já esperam que possa dar merda. Quem tava agoniado mesmo era a família deles, que tava super ansiosa pra eles voltarem. Eles, os astronautas, estavam de boa. Aí foi finalmente feita essa missão de resgate. A navezinha espacial acabou aterrissando no mar, ali perto da Flórida. Foi uma. Alguém pode dizer, é este animal, que ela não vai comer a minha lasanha? Não vais, para de insistir, viada. Não foi assim que eu te criei. Cena linda Oh, porra de anúncio. de cinema, cheia de golfinho pulando em volta lá da galera indo lá pegar aquele trequinho que eles ficam dentro, né? Que só volta pra terra um trequinho bem pequenininho. Aí foi lá, cheio de golfinho em volta. Os golfinhos de não tá pensando, que porra é essa aqui? Enfim, uma cena linda, maravilhosa. E aqui eu quero dar algumas curiosidades do que é que acontece com esses dois astronautas. Porque assim, ó, quando você passa muito tempo no espaço, o fato de você estar sem gravidade sendo exercida. Eu sei, eu vou responder, eu sei. Deixas de saber andar. Quando não tens gravidade, ficas um bocado instável, desequilibrado, não mentalmente, mas mesmo do corpo. Quando voltas para a Terra, estás mais magro, acho eu. Tens que voltar a reaprender a mexer-te, porque sem gravidade, tipo, tu largas a coisa aqui e ela fica, tu vais buscá-la só aqui. Tipo, as pessoas esquecem-se disso também, elas largam aqui e depois caem e ficam tipo, what the fuck, como é que isto acabou de cair? Depois lembram-se que estão com gravidade outra vez. Mas é isso. Acertei, professora. Diz-me se acertei. Sobre o seu corpo faz com que você tenha várias coisas esquisitas acontecendo no seu corpo. Em primeiro lugar, cada um mês que você passa no espaço sob gravidade zero, em torno de 1 a 1,5% da sua densidade óssea e da sua massa muscular é perdida, tá? Ou seja, esses Toma. passaram 9 meses aí, perderam mais ou menos uns 10% da massa muscular deles e da densidade óssea. Para Coisa recuperar, eles pouca. têm que passar por muita fisioterapia e depois muito exercício físico. Além disso, uma curiosidade é que você acaba crescendo um pouco enquanto você está no espaço. Você ganha aí alguns poucos centímetros, justamente porque não tem a gravidade puxando para baixo, então a sua coluna acaba que distende um. Eu descobri, para tudo, como é que eu vou crescer. É só ir para o espaço, mano. Como é que eu nunca pensei nisso? Eu só tenho que virar bestie do Elon Musk, pedir-lhe uma nave, ir lá para cima, esticar a coluna e voltar cá para baixo com 3 metros. Pouco. Isso é perdido pouquíssimo tempo depois de você voltar para a Terra, tá? Não adianta achar que você vai para o espaço e vai crescer, e quando você voltar, você encolhe de novo. Além disso, o sistema Não gostei do que acabaste de dizer, ok? Eu estava feliz com a minha teoria. imunológico também pode ser afetado por essa mudança de gravidade. É comum que as pessoas no espaço também tenham um sistema imunológico mais fraco. E outra coisa engraçada que também acontece é que, assim, o nosso corpo, por causa da gravidade, Aquilo eram o eles? jeito que, assim, o imunológico mais. É igual. Quando é o antes e depois? Isto é o depois? Não, se calhar está mais. Quer dizer, ela está. Ela era ossos e continua ossos. Ele. Sei lá, ele era buchudo, continua buchudo, não estou a perceber. Mais fraco. E outra coisa engraçada que também acontece é que, assim, o nosso corpo, por causa da gravidade, o jeito que o nosso sangue circula pelo nosso corpo é sempre Arrepio. tentando fazer mais força para cima, sabe? Porque é a parte que vai contra a gravidade, né? Então tem uma pressão maior indo sempre para cima, subindo. Quando você tá numa gravidade zero, esse sistema continua, mas aí você não tá com gravidade. O que faz com que você tenha um acúmulo de sangue maior na parte de cima do seu corpo. Isso faz aumentar a pressão intracraniana, ou seja, a sua pressão aqui no seu rosto fica maior. Isso pode afetar a visão desses Já estava este tempo todo a pensar, ok, mas o que é que o sangue ali está a influenciar? Não sei o quê. Ok, assim faz mais sentido. vezes. A visão volta ao normal depois quando eles voltam para a Terra e essa pressão fica normal de novo. Mas às vezes essa mudança na visão pode ser permanente também. Então, assim, pode ser, pode não ser, enfim, né? Imagina, começas a ver tudo como se Depende do estivesses corpo. sob E já que a drogas. gente acabou de mencionar o Elon Musk, vamos falar sobre uma coisa muito peculiar que está Aquelas específicas que te metem tipo a ver corzinhas e tudo. Não? Ok, desculpa. acontecendo agora. Desde que o Trump assumiu a presidência nos Estados Unidos,
O Elon Musk virou ali quase que o personagem principal da presidência, né? A gente às vezes até esquece que é o Trump que é o presidente e não o Elon Musk. A sensação que passa, né, pra muita gente, tem muita gente que brinca que o Elon Musk comprou a presidência dos Estados Unidos. Não, o Elon Musk é tipo, como é que é de explicar? A mascote da equipa de futebol. Ela é o pet do Trump. Desculpa, não queria misgender you. Dele, já que ele não pode ser presidente dos Estados Unidos, porque ele, na verdade, é sul-africano. Enfim, brincadeiras à parte, ele está sempre por ali, né? Eu sei que este pensamento foi bem racista da minha parte. Peço desculpa. Mas fiquei boa chocada quando ela disse que ele era sul-africano. Ok. Mas é. Yeah. Mas é sempre engraçado. Quando a gente sai da nossa mentalidade. Como é que é dizer? O que nos foi ensinado. Tipo, pela sociedade. E depois pensamos. Não, mas pode. Tipo, what the fuck? É normal. Ainda mais ele e o filho dele, que ele fica que nem um chapéu na cabeça dele. E a gente sabe que nos Estados Unidos está acontecendo uma grande bagunça política. O Trump está tentando mudar um monte de lei, uma algazarra no governo americano, né? Foi demitido um monte de gente, aí fica sem gente para fazer tal coisa, aí tenta contratar as pessoas de novo. Um caos, uma coisa até bem parecida com o que aconteceu no Twitter, que eu já comentei aqui. Enfim, não está sendo muito bem visto, né? Todas essas coisas que estão acontecendo no governo americano. E aí tá rolando Pois. um boicote à Tesla, que é a empresa de carros elétricos do Elon Musk. Uhum. E não é um boicote só americano, tá? Tá rolando esse boicote também em outros países, como no Canadá. No Canadá, na verdade, está rolando um boicote de todos os produtos americanos. Os canadenses estão se juntando para no supermercado não comprar nada que seja de origem americana, e inclusive Teslas também. E na Europa, as vendas da Tesla são praticamente inexistentes, tá? Basicamente, assim, zerou esse ano a venda de Desculpem. Vamos falir o Elon Musk. E mandar o dinheiro todo para mim. carros Tesla na Europa. Os europeus falaram, eu não quero participar disso. E nos Estados Unidos também está muito baixo. Sensato. Ainda por cima, tem várias pessoas que têm Teslas, por exemplo, e Eu acabei de comer. Vai acabar aqui a live. Estou a brincar. A live e o vídeo. Eu reciclo o conteúdo. Quem é que me está a ver? Há tipo 20 minutos e não diz nada. que estão fingindo que não tem, colocam adesivos anti-Trump ou anti-Elon Musk, trocam o símbolo da Tesla por outros, mas enfim, esses são os Teslas que já existem. Comprar a Tesla mesmo, a galera não tá comprando. E estão, inclusive, vandalizando Boa. vários Teslas Acho que bem. estão aí pelas ruas. Isso tá fazendo com que as ações da Tesla caiam, Vandalizar, calma. Calma. Mas não comprem. assim, absurdos. As ações da Tesla caíram em 51% nessas últimas semanas. O que tem um impacto direto na grana do Elon Musk, porque o Elon Musk tem Nice. parte do dinheiro dele em ações da Tesla. O que fez com que o Elon Musk perdesse muito dinheiro. Ele continua sendo uma das pessoas mais ricas do mundo? Continua sendo uma das pessoas mais ricas do mundo. Continua sendo bilionário, nada se mudou. A estimativa é de que ele tenha perdido aí em torno 100 bilhões de reais. 200. Dólares, reais, dólares, que equivale a mais ou menos 200 trilhões de reais. Mentira, mas enfim. Tá todo mundo comentando sobre essa queda absurda das ações da Tesla, como o boicote tem funcionado em relação a isso. E aí tá, inclusive, rolando uma entrevista que o Elon Musk tá falando exatamente meio que sobre uns assuntos desse tipo. E a galera tá dizendo que ele tá chorando. Ficam compartilhando, falando, ai, parece que ele tá com o olho lacrimejando. Eu, particularmente, não vi isso. Mas que isso deve estar afetando o Elon Musk, isso deve estar afetando. Tem vários fofoquinhas aí, dizendo que ele foi visto chorando na Casa Branca, umas coisas assim, mas aí é fofoquinha, gente. Eu vi há bocado foi um vídeo de. Era tipo Elon Musk no meio de uma multidão. Não faço puta ideia onde é que ele estava, o que é que ele estava a fazer, quem era, não sei. Mas era que ele estava lá no meio de uma multidão e eles a dizerem que com certeza ele é autista, porque o gajo estava tipo. Não sei se ele é ou não, mas o gajo estava tipo no meio das pessoas assim. E depois ficava assim, depois ficava assim. E depois a cena do Poço era a dizer que ele estava a autorregular. Se calhar eu autorregulo-me a fechar os olhos com força. Que às vezes sinto que tenho os olhos bué da secos. Bué vezes. E fica assim. Estou-me a autorregular. I'm autistic. Mas assim,
que esse boicote está funcionando, ele está funcionando, né? E às vezes é assim que tem que ser feito. Tem que fazer doer aonde o bilionário se importa, no bolso. Essa semana, a assessoria de imprensa da Linda Quebrada também soltou uma nota que foi reproduzida por vários amigos da Linda em vários outros lugares, informando que a Linda Quebrada está se afastando das atividades da carreira artística dela no momento, Artística. para focar na saúde e no bem-estar dela. Ela tinha um quadro Boa. depressivo. Esse quadro depressivo acabou se agravando e isso resultou no abuso de substâncias. Essa nota vem logo depois de ter sido divulgada por alguns jornais de fofoca um vídeo onde a Linha aparecia com Epá, que oportuno. Ah, ok. Mamamos o mar a esta hora, uma outra amiga. pessoa na Cracolândia, em São Paulo. E aí, a jornalista que divulgou esse vídeo rolou ali um bafafá, porque primeiro ela teria entrado em contato com a assessoria de imprensa da Lin, dito que a própria assessoria de imprensa da Lin confirmou de que era realmente ela, e falaram que eles iam preparar uma nota, uma coisa assim, e que depois de falarem com ela, confirmarem que ela era, teriam dito que aquilo não era verdade, não era ela ali. Essa jornalista, então, ficou meio ofendida, né? Porque ela tinha feito o trabalho de confirmar, eles tinham dito que soltariam uma nota, né, etc. E depois estavam dizendo que ela estava mentindo. Então ela fez ali uma matéria falando exatamente sobre isso, né, que tinha sido confirmado pela própria assessoria dela, que depois eles estavam querendo voltar atrás, enfim. E aí depois rolou esse comunicado. E fica aqui o meu desejo de melhora para Lin. Eu acho que ela é uma mulher muito importante, tanto para o nosso movimento cultural brasileiro, quanto para o movimento também das mulheres trans. E eu espero muito que ela tenha uma recuperação disso. E eu acho que esse é o momento para a gente dar o máximo de privacidade possível. Ai, gente, aí essa semana, o Bolsonaro, mais uma vez, foi no final de semana, que eles adoram fazer isso de domingo, quando fecha ali o calçadão de Copacabana. Só para fazer uma parte, não é uma parte em relação ao que se foi dito há bocado, às vezes penso, tipo, o que é pior? Seres rico, bem-sucedido, mas teres uma vida de merda? Ou seres pobre, não poderes fazer a maior parte das coisas que tu queres fazer, mas estás bem com, tipo, com a família, com os teus amigos, tipo, com as pessoas à tua volta? O que é melhor? Honestamente, eu acho que o ser humano nasceu para ficar na merda, porque nós não funcionamos tendo muito, tendo pouco, tendo médio, tendo nada, honestamente. Porque, né, porque ninguém podia querer fazer um churrasco de domingo, alguma outra coisa. Aí eles se juntam todos ali em Copacabana para fazer passeata, manifestação pró-Bolsonaro. O Bolsonaro vai lá falar com a galera. E aí o Bolsonaro, enquanto ele pedia anistia pra galera que estava nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro, né, tava dizendo que ele estava sofrendo perseguição política, blá, 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 blá. Quando tudo isso aconteceu, a Polícia Federal fez a contagem lá de pessoas. Disse que tinha 400 mil pessoas. Cara, não sei de onde tirou Eia, 400 bem, mil pessoas, não é mesmo? cacete. Aí a Polícia Federal disse isso. O Datafolha, que faz esse tipo de contagem também já tem um bom tempo, 30 mil pessoas. Estimou 30 mil. E Ok. aqui eu quero dizer uma coisa, tá? Não é a primeira vez e nem vai ser a última. Na verdade, isso acontece com muita constância, que a Polícia Federal dá uma estimativa gigantesca. Ou então, por exemplo, os organizadores de um evento dão também uma estimativa absurda, falam que foi 1,5 milhão de pessoas no evento, e aí vem o Datafolha e conta metade. Às vezes. Não, mas aí tu também tens que vender o teu peixe, né? Porque se tu dizes que vem pouca gente, as pessoas pensam, ok, se calhar não vale assim tanto a pena. Olhaste. Nicos. Menos da metade. Não é a primeira vez que isso acontece. É uma coisa que acontece com frequência. É muito comum que, dependendo de quem esteja fazendo essa contagem, acabe inflando esses números, né? Porque fica melhor para eles. A Datafolha diz 30 mil e a USP, que eles fazem utilizando drone e inteligência artificial, a inteligência artificial que conta, disse que tinha 18.300 pessoas, que eu acho que é um número A discrepância. Porra. provavelmente porque a inteligência artificial consegue ser um pouco mais exata também. E isso no pico dessa manifestação. 18.300 não é muito distante dos 30 mil que a Datafolha calculou, né? Um pouquinho a menos ali, beleza? Uns 30% aí a menos, mais ou menos.
Mas não é Pois. um número tão absurdo. Agora, 400 mil da Polícia Federal realmente fica complicado, né? É Uhum. aquela coisa, você vê até uma galera na internet bolsonarista dizendo que foi 1 milhão. E aí você olha pra foto e fala, gente, 1 milhão aonde? 1 milhão aonde? Cadê? Não, as pessoas também não são assim tão burras. Não há 1 milhão de pessoas tão estúpidas. Bom, gente, pouquíssimo tempo depois dessa manifestação aí, que vira e mexe ele gosta de fazer, o filhinho dele, o Eduardo Bolsonaro, o famoso 03, fugiu do Brasil. Diz o Eduardo Bolsonaro que ele vai pedir asilo político nos Estados Unidos. Ele está nos Estados Unidos agora e disse que vai pedir asilo político por estar sendo perseguido politicamente no Brasil. Aí ele gravou um vídeo falando que o Brasil não vive uma Ok. democracia, né, blá blá blá. Mas aqui, gente, o que acontece é que ele tá falando que ele tá sendo perseguido politicamente, só que não tem um mandado de prisão pra ele, tá? Não tem. Não tem mandado de busca e apreensão também. Não tem, ninguém tava indo lá pegar nada dele. Não tem nenhum processo, de fato, que ele não é réu de nada. O risco. Se calhar ele está a ser perseguido não por pessoas de poder, mas pela população. É que mesmo quando nós somos inteligentes, nós também falhamos. Pá, as pessoas não gostam do Bolsonaro, não gostam do filho, mas pronto, olha, falhamos e perseguimos as pessoas sem querer. Ele ser preso agora ou acontecer alguma coisa com ele agora é nulo, porque não tem nada rolando em relação a ele. Pode ser que, eventualmente, né, enfim, em algum momento, o que está acontecendo com o pai dele, com o Jair Bolsonaro, porque muito em breve vão começar, acho que se não me engano, talvez seja até semana que vem que já comece os movimentos desse julgamento. Mas assim, por enquanto não tem nada acontecendo com o Eduardo Bolsonaro, gente, nada. E o cara foi embora dizendo que tá sendo perseguido politicamente, completamente surtado. Ele disse que ele ia pedir licença do mandato dele, e aí tem algumas pessoas que dizem que ele não pode pedir essa licença. Enfim, um grande bafafá. Particularmente, eu acho que, assim, ele está Né? indo tirar umas férias nos Estados Unidos e resolveu utilizar disso para Também pode fazer ser. um grande drama. E aí eu acho que ele só queria fazer Ele está em uma grande teatro, está tudo cena, bem. dizer, meu Deus, olha só É o dramático. país, porque isso aqui não é democracia, blá blá blá. Se utilizou disso, particularmente é isso que eu acho. E se começar a rolar alguma coisa contra ele, aí pode ser que ele já fique por lá, né? Mas assim, acho que foi mais para fazer um drama. Ele pode até querer sair do Brasil para não ter que responder certas perguntas que eventualmente ele vai ter que responder. E aí, aqui, pra gente terminar o vídeo de hoje com uma notícia bem péssima, houve por parte de Israel, óbvio, a quebra do cessar-fogo na guerra em Gaza. Tava rolando um acordo de cessar-fogo desde janeiro. Para quem estava a olhar para a minha câmera em vez de estar a prestar atenção ao vídeo, obrigado, eu fico muito lisonjeado. Eu estava assim, porque estava a sentir isto a roçar em alguma coisa, isto a roçar em alguma coisa, e percebi que era no capuz. Fossem liberados esses reféns, né? Fosse feita a troca dos reféns. E a desculpa do Netanyahu, basicamente, que não foram liberados mais reféns que ele gostaria. Tinha todo um plano, né, de fases para que esse cessar-fogo fosse evoluindo, né? Eventualmente, por exemplo, Israel deveria retirar as tropas deles de Gaza. Nunca foi feito. Não houve uma evolução das fases do cessar-fogo. Né? O Hamas disse que continua aberto para as negociações, Ok. pedindo para que Israel cumprisse com o que foi combinado no cessar-fogo original, e Israel simplesmente cagou. Nos ataques que foram feitos essa semana contra Gaza, Que foram bosta. mortas até agora, o presente momento que eu estou gravando esse vídeo, 404 pessoas. E mais de 400 pessoas ficaram feridas. E entre essas pessoas, né, quando a gente fala pessoas, a gente não quer dizer membros do Hamas, a gente sequer quer dizer só homens, tem muitas mulheres e crianças nesses números também. E eu digo mais, tá? Israel fez isso com Por acaso fazem isso bem em guerras, tipo, diferenciam. Não sei quem morreram tantos homens, não sei quem morreram tantas mulheres, não sei quem morreram tantas crianças. E honestamente, eu estou um pouco cagando para se era um homem, se era uma mulher. Se era uma criança é a única que me preocupa um bocado mais. Mas mesmo assim, eu estou-me cagando se é um homem ou uma mulher. Morreram pessoas numa guerra de merda que não era preciso existir. Mas as guerras são começadas por homens que gostam de medir pilinhas. Portanto, o que é que nós vamos fazer se o mundo é governado por homens? o apoio dos Estados Unidos. A embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas disse que o Hamas é o único culpado por esses ataques. Então, o cessar-fogo, que antes nós tínhamos esperança de que
né, mesmo que fosse pouca, alguma esperança de que pudesse resultar em talvez um acordo de paz, agora voltou a estaca zero. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda e vire um lindo e mágico unicórnio muito bem informado e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Poupa até 40%. Não, poupa-me. Poupa-me a mim. Olha, este foi o vídeo. Com um bocadinho de comédia e um bocadinho de seriedade. Espero que vocês tenham gostado. Peace. Tchau. E vejam outros vídeos por aí. Sei lá, eu tenho tanta merda. Já tenho para aí 40 vídeos na altura que estou a fazer esta live. Tipo, ajudem-me a ajudar-vos. Porque se vocês não me ajudam, eu não tenho vídeos para vos dar. E depois vocês veem o quê? Não respondam. Tchau.